TV Interior tem muita satisfação e alegria de estar finalizando o nosso trabalho aqui em Brasília, ao lado, primeiramente, desse cara que, pô, assim, primeira vez que eu pude presenciar ele falando e projetando as ideias dele, eu logo identifiquei que tinha algo diferente, que era algo bom e novo, diante disso tudo que o país busca, precisa. E a gente foi extremamente bem recebido pelo Luiz Lima. Assim, uma satisfação, uma alegria, um cara para cima, contagiante, sério e brincalhão. Sério quando tem que ser sério e positivo e alegre nos momentos de descontração. Fomos bem recebidos pelo Elbert, bem recebidos pelo Pedro e toda a equipe deles. Então, assim, esse trabalho não seria possível se não fosse aí a colaboração, a ajuda do nosso amigo Luiz Lima. Luiz, e a gente pôde presenciar grandes feitos, grandes atos, grandes fatos nesse período que nós passamos aqui. Mas, primeiramente, obrigado por você estar nos recebendo e, é claro, parabéns pelo trabalho que você vem demonstrando, que você vem já mostrando a sua capacidade no Congresso Nacional de Brasília. Obrigado e boa tarde. Obrigado, Edu. Obrigado pela visita. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco da rotina de um deputado federal, entrevistou vários deputados federais, conheceu o Congresso Nacional, onde fica o Senado, onde fica a Câmara dos Deputados. Para os amigos da TV Interior, esses dois poderes são os poderes que são responsáveis pela legislação, pela construção, pela criação, pela revogação, alteração de leis e pela fiscalização. O Senado são 81 senadores que representam os estados do nosso país, inclusive também o Distrito Federal, com 3 representantes por estado, e a Câmara dos Deputados, aqui tem a cúpula para cima, que representa o povo, são 513, e aí é uma distribuição proporcional no número de habitantes de cada estado. Espero que você tenha gostado aqui da visita. Todo brasileiro que puder conhecer Brasília, Brasília faz 60 anos ano que vem, 2020, é uma concepção de cidade e, na minha opinião, foi uma feliz criação, uma feliz ideia que nasceu lá há muitos anos, né? Há quase 2 séculos atrás, mas que foi concretizado por Juscelino Kubitschek justamente em 1960. Bem, Luiz, eu acho que todo cidadão brasileiro deveria, sim, ter essa experiência para desfazer muitos preconceitos, porque é muito sério o que a gente vê aqui, não tem brincadeira, todo mundo trabalha demais, focado o tempo inteiro, porque quando o deputado, que é assessorado por várias pessoas, vai ao plenário, o peso sobre o que ele diz, sobre o que ele vai conduzir é muito grande. A mídia e a imprensa toda muito em cima mesmo, cobrando e fiscalizando o tempo inteiro. É um processo, é uma grande aula de processo democrático que a gente vive aqui, que a gente aprende a fazer, além de Brasília ser belíssimo, né? A Brasília é uma cidade realmente assim, muito inteligente, muito bem projetada e que tem todas as suas características. Luiz, mas você foi secretário nacional do governo há alguns anos atrás, e agora, 2 anos atrás, e agora você está vivenciando aquela experiência que você, quando trabalhando como secretário, você falou, poxa, aqui eu creio que eu me encaixaria. Eu ouvi isso você falando lá em Friburgo, na época que a gente foi, que você identificou que ali você poderia agir mais, propor mais, levar experiência e conhecimento e sabedoria, porque você é muito inteligente. E eu queria saber de você, o que você está achando agora de que você está podendo representar esse papel na sociedade, né? E até deixando a família, né? Porque vocês vêm para cá, para Brasília, para exercer seu papel, então é desgastante todo esse processo. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Bom, Edu, você esteve presente no meu primeiro evento em Nova Friburgo, né? Foi acho que um dos mais de 100 encontros que eu fiz entre pré-campanha e campanha. Na pré-campanha contando a minha história, não me apresentando como candidato, que não pode, mas contando a sua história, a minha história, como atleta, professor. Uma palestra. Uma palestra,
a minha história como secretário de esporte, né, no Poder Executivo aqui em Brasília, e veio a possibilidade de eu me tornar candidato. A nossa campanha nasceu na região serrana, em Nova Friburgo, comandada aí por amigos de infância, que vislumbraram em mim a possibilidade de me tornar um candidato vitorioso. Graças a Deus tivemos um final feliz. E é uma honra muito grande, Edu, você representar pessoas aqui em Brasília. Eu, no caso, eu represento o Estado do Rio de Janeiro, eu represento todas as pessoas, inclusive as pessoas que também não votaram em mim e que pensam diferente de mim, mas a gente tem a responsabilidade de zelar por todos. Mas, no meu caso, eu tive uma votação de 115.119 votos. Então, você representar essas pessoas que acreditaram e depositaram confiança é muita responsabilidade, não só minha, mas das pessoas que estão trabalhando comigo e que, na verdade, em vários momentos, são mais competentes e melhores do que eu. Porque é impossível, é humanamente impossível um deputado ou qualquer pessoa entender de tudo. E o deputado ele é responsável pela legislação de todas as áreas, todas as ações que acontecem no nosso país, regulamentações. Então, eu não entendo de tudo. Então, eu preciso estar muito bem assessorado, conhecer, me interessar, ouvir as pessoas especialistas em cada área para eu tomar a melhor decisão. Você, né, não poderia ser diferente, você vai estar sempre muito relacionado com a ideia do esporte. Ontem mesmo a gente, num dos trajetos que a gente faz aqui diariamente, você recebeu uma ligação da Isabel, e falando de esporte, vai ter uma reunião também com o do vôlei, que vocês vão ter uma reunião agora à tarde. É muita gente de esporte. Então, ou seja, vocês estão sempre recebendo e tiveram uma vitória assim ontem categórica, que eu acho que assim foi você mostrou que veio e resolveu e pela sua credibilidade, pela forma como você atua, que já foi propagada por todas as redes sociais, né? O Renan, se eu não me engano, vocês vão ter Fernandão do vôlei, tá marcado. Então, ou seja, os atletas confiando em você e você já deu a sua primeira resposta ontem. Sim. E os seus discursos têm sido em prol do esporte. Ontem você cobrando a questão da gestão do dinheiro do esporte. Mas eu queria que você falasse, as redes sociais já propagaram bastante, mas que você falasse dessa grande conquista que foi realizada ontem nos Correios aqui em Brasília. Nos últimos 20 anos, a gente teve uma presença forte do poder público no desenvolvimento e na manutenção do esporte nacional. Esporte e cultura, né? A gente tem que lembrar que foram criadas leis de incentivo, né? Incentivo ao esporte, incentivo à cultura, uma lei fiscal, da qual as empresas adotam projetos, incentivam projetos que elas podem aportar recurso e debater do seu imposto, né? Até um determinado percentual que varia entre cultura e esporte. Cultura até tem um percentual maior. E essa dependência do recurso público, ele, por um lado, ele foi muito positivo, porque, claro, que você teve resultados, principalmente no esporte, você teve uma melhora de rendimento, melhora de número de medalhas, mas, numa contrapartida em relação a essa melhora, houve uma perda de oportunidade dessas federações e confederações conseguirem andarem sozinhas e buscar recursos também na iniciativa privada. Não houve uma melhora na governança, ou se houve muito pouco. Então, o esporte ele continuou dependendo do recurso público. São empresas estatais, são recursos do Ministério, Lei Piva, Bolsa Atleta, Programa das Forças Armadas. Então, o esporte, que é um excelente produto, um produto de marketing muito poderoso no nosso país e no mundo, ele deixou de ser aproveitado em relação a esse potencial. Essa dependência ela é muito perigosa, porque você atravessa um momento de instabilidade do governo, na qual o governo tem que priorizar áreas de extremamente necessidade do nosso país, não que o esporte e cultura não sejam importantes, mas você tem a saúde, você tem a própria educação, você tem infraestrutura, que você não pode ter aquele recurso
com falta daquele recurso. O Correios, no caso, que você citou, patrocina a CBDA há 27 anos, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Assim como a Caixa patrocina durante muitos anos o atletismo, o esporte paralímpico, como você tem outras empresas também, como Furnas, patrocinando a canoagem. Então, ontem eu tive a oportunidade de fazer uma visita nos Correios, conversar com o presidente dos Correios, o general Juarez, e que foi muito solícito. E eu deixei bem claro, fiz um pedido junto com Miguel Canhone, pedido de todos os atletas da CBDA, que são atletas jovens e que integram seleções, ou mesmo que não integram seleções. Sempre geraram muito resultado para o esporte brasileiro. Muitos resultados. E mesmo aqueles atletas que não são de seleção brasileira, os campeonatos nacionais, eles são viáveis porque o Correios patrocina. Só que eu deixei bem claro que o meu desejo como deputado federal, como cidadão, como professor e ex-atleta olímpico, é que o esporte não dependa do recurso público. Então, que a CBDA daqui para frente, com esses 2 anos de contrato sendo renovados, que ela se estruture e se prepare para buscar recursos também na iniciativa privada. Então, eu sou muito grato aos Correios. Essa dependência na maioria dos esportes, não pode sacrificar o atleta que se dedica e que representa o nosso país. Se esse corte acontecer nos próximos anos, que tenha um programa de redução no valor do patrocínio gradativo, que não se interrompa de uma vez só o patrocínio em relação aos esportes olímpicos e não olímpicos, porque você, quando tem uma decisão dessa, de interromper de imediato, passar de 100 para 0, você também não está contribuindo e você não está agindo de uma maneira certa. E essa base é fundamental para que as confederações, é um recado para que as confederações precisam entender de que o recurso vai sendo colocado cada vez num patamar menor para que eles possam se articular e, é claro, sempre fazendo um apelo para que, claro, com a economia voltando a se desenvolver, que as empresas possam sim estar vendo no esporte como investimento social e educativo. Luiz, mas não só de esportes e culturas você tem feito o seu trabalho parlamentar. Você também está apresentando um projeto de lei que eu achei assim, muito importante para a proteção da mulher, principalmente aquela mulher que sofre dentro de casa com problemas de ataque à integridade física da mulher, né? Contra o feminicídio, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, como é que você acha que isso vai tramitar na Câmara, como é que é essa ideia? Edu, é um projeto de lei que ele facilita e ele poupa a mulher que sofre agressão de um futuro constrangimento. Então, comprovada a agressão, comprovada que houve agressão do seu companheiro, do seu marido, imediatamente já abre a possibilidade dela requerer o divórcio. Então, você evita um outro reencontro, num outro foro, e você aumenta a segurança dessa mulher agredida e até mesmo dos filhos dessa mulher. Porque quem agride a sua companheira, a sua mulher uma vez, tem enorme chance de agredir a segunda, a terceira. Então, o quanto antes essas duas pessoas elas tiverem a oportunidade de não se encontrarem mais após essa agressão, é um ato de proteger a vida da pessoa que foi agredida. Nós temos observado, né, a gente pode observar, acompanhando a TV Câmara, aconselho para que as pessoas mantenham sempre, né, todos os gabinetes estão a TV ligada aqui, para ficar os assessores e parlamentares acompanhando o desenrolar, né, do que vem acontecendo lá no plenário. A gente está aqui no anexo 4, né, que é onde ficam os gabinetes. Você passa por debaixo aqui umas escadas rolantes, umas esteiras para poder chegar lá no local do plenário. Mas a gente vem percebendo um debate ideológico muito ferrenho, né, Luiz? Que são importantes, mas que poderiam estar sendo colocados de uma maneira menos efusiva, preservando e valorizando mais o debate que realmente tem que ser colocado. Muitas das vezes a matéria fica em segundo plano para ficarem sendo feitas
muitas agressões e discursos inflamados, né? A gente espera que esse fogo baixe o mais rápido possível para que aquilo que vocês pretendem implementar seja o mais rápido, seja realizado da maneira mais rápida possível, né? Com certeza, Edu. Dando um exemplo assim, de fácil entendimento para o telespectador. Vamos supor que a pauta de hoje, dentro do plenário, é para falar sobre o terno do Edu, que está torto. Vou ajeitar aqui. O terno do Edu. Aí o pessoal começa a falar da gravata, aí começa a falar da calça. Então, perde muito tempo para a gente discutir de forma assertiva as pautas e debater aquele assunto que foi proposto, né? Ou uma mudança de um determinado item dentro da lei. Então, esse debate dentro do plenário, nessas 2 semanas, eles se resumiram a não debater, abre-se a votação, a orientação do partido, muitas vezes pode ser nominal ou não, mas fica muito no vazio, porque quando o deputado pede a palavra ou se inscreve para falar, ele acaba falando um outro assunto que não é nem ligado ao tema que foi proposto, né? Ele pode fazer um ataque ao partido que ele não gosta, ou ele defende um problema no seu município. Então, isso torna ali o debate político não tão eficiente como deveria. Mas você acredita que, vamos dizer, esse ímpeto vai baixar um pouco? Eu acho que daqui a pouco as pautas mais importantes para o país, principalmente como Previdência e o pacote aí do ministro Moro, vão tomar frente dos debates e a importância que os temas têm para a população, né? É muito bom, sendo você, por exemplo, você citou a Previdência, se você for contra ou se você for a favor, é você explicar por que você é contra, por que você é a favor. Não é você jogar para o alto um outro problema que o Brasil tem. Vamos tratar de corrupção, por exemplo. Corrupção é um problema gravíssimo, eu diria que é o principal problema do nosso país. Mas você ligar a corrupção à Previdência, são 2 coisas diferentes. A Previdência, você tem que entender que a Previdência hoje, ela é uma necessidade, as políticas públicas elas têm que ser alteradas de acordo com o tempo que a gente vive e com as circunstâncias que a gente vive. A realidade hoje do Brasil é diferente dos anos 80, diferente dos anos 70, dos anos 90, onde você tinha uma expectativa de vida X e você tinha uma taxa de natalidade X. Então, é matemática. Então, cabe aos deputados se posicionarem e darem sugestões, né, a melhor sugestão possível. Então, aquela sugestão, pensando no país, pensando na sociedade, para daqui a 15, 20, 30 anos, se um deputado, ou se o ministro Paulo Guedes, ou qualquer outra pessoa, um professor, ele convencer, ou me convencer, que o caminho a ser seguido é esse, e eu acreditar nesse caminho, eu vou escolher. Então, a gente tem oportunidade de, dentro do plenário, a gente trazer especialistas, a gente ouvir os outros deputados. São os melhores do país, né? Você tem que ouvir, independentemente de partido. Se um outro deputado de um outro partido, que é oposição ao governo, vier com uma proposta, poxa, melhor, pô, ótimo, conte comigo. Mas se não tiver propostas e vier apenas a público, para levar para jogar para o alto e vier com um discurso distorcido e criando uma narrativa diferente do que foi proposto, aí a gente percebe nitidamente que a única preocupação desse deputado é não perder voto, é voltar para o Congresso, ele está mais preocupado com a reeleição do que com o futuro do país. Luiz, você se faz presente sempre nas suas áreas de atuação, vai deixar lá gabinetes, né, para estar atendendo as demandas da população. É claro que não adianta ir no gabinete do deputado para ficar levando casuísmos ou pequenas questões, e sim debates de interesse mais abrangente possível, e vai ter pessoas qualificadas para estar recebendo
essa reivindicação e está encaminhando, filtrando, porque com certeza serão muitas, né? Explica como é que vai funcionar essa logística para a gente, Luiz. Como é que vocês estão planejando essa... Porque eu acho que a maior riqueza do mandato do deputado também é atender essas demandas que surgem invariavelmente de uma série de questões, e é assim que tem sido feito, assim que tem funcionado esse modo de funcionamento da relação do Congresso, do Poder Federal, principalmente com os municípios, né? Primeiro que o maior desafio para mim, Edu, que tem sido, depois que eu tive sucesso na minha eleição, é você perceber que fazer política é muito complicado, é muito difícil. Ainda mais quando você não comprou nenhum voto, que você conquistou esses votos. Porque tem muito deputado que se elege, infelizmente, num estado pobre, como é o estado do Rio de Janeiro hoje, a maioria das cidades passando por dificuldades, e os eleitores, muitos eleitores também passando por dificuldade. E eu tenho a impressão que o deputado que usa o voto de ocasião e não de opinião, ele chega aqui em Brasília, parece que ele já está acertado com quem votou nele. Está tudo kit. E para aquele deputado que não compra voto, que foi o meu caso, e que eu tenho o maior orgulho de não ter usado fundo eleitoral para a campanha, a gente se decepciona muitas vezes com alguns eleitores que depois de você ter tido sucesso na eleição, os pedidos são só para si. Então, pede dinheiro, pede emprego, pede um benefício próprio, seja qual for, e não pede benefício para a sua cidade, para o estado, ou faz sugestões de melhorias na política pública. Isso desgasta muito, isso me desgasta muito. Muito mais desgastante isso que acontece do que ir lá no plenário e debater com um partido da qual eu tenho pouca convergência política. Então, esse pedido dos eleitores cobrando, pedindo dinheiro, eu me sinto muitas vezes, às vezes, um caixa eletrônico. Então, aqui no gabinete ninguém dá dinheiro para ninguém, a gente recebe a todos, e aqui também não é um balcão de empregos. Eu não vou trocar os meus valores e as minhas verdades pedindo benefícios e ficando até devendo favor a políticos e às pessoas que pregam uma política na qual eu não acredito. Então, se aquele eleitor que escolheu o Luiz Lima, pensando futuramente num benefício próprio, se esse benefício próprio ele tiver incluído num benefício para toda a sociedade, conte comigo. Mas se vier aqui pedindo dinheiro, pedindo cargo político, sem sentido algum, eu prefiro perder esse voto. E eu não me importo daqui a 4 anos se eu for reeleito, não. Eu me importo sim em fazer aquilo que o bom senso e os valores e bom senso que fazem parte da minha vida. Bem, eu tenho certeza que todos que votaram em você votaram em algo novo, em algo diferente. Essa foi a tônica de todo o debate eleitoral. Então, eu acredito que essa mensagem ela mantém a coerência daquilo que foi conversado durante toda a campanha, né? Eu tenho certeza que as pessoas têm que entender que, para os eleitores que votaram no Luiz Lima, a maior vitória é você estar aqui representando eles. Então, Luiz, eu acho que assim, vou deixar aqui até aberto o microfone para você, de repente, estar explanando algo mais que, de repente, está na sua cabeça, é um projeto que ainda a gente não tomou conhecimento, até alguma projeção que você faça, e para que a gente possa estar desenvolvendo até um pouco mais essa conversa, claro, porque a gente acaba que não vai conseguir dominar todos os assuntos, mas assim, o que você tem assim em mente, assim, projetando, pelo menos assim em curto prazo, até metade do ano, até mesmo quando você imagina toda o seu mandato, objetivos e tarefas que você pretende cumprir? Bom, Edu, eu primeiro quero agradecer a cada eleitor aí da região serrana, que depositou confiança em mim, que me deu uma expressiva votação. Dizer que o gabinete 504 do anexo 4 em Brasília está aberto. Então, quem estiver em Brasília, aí do Rio de Janeiro, da região serrana, e quiser me fazer uma visita, vai ser um prazer recebê-los aqui. Ele é totalmente aberto. Se me encontrarem aqui, eu vou levar ali no Salão Verde, a gente vai conhecer o plenário
vai conhecer um pouquinho do meu dia a dia e fiquem sempre abertos a sugerir, a criticar. Eu ainda estou aprendendo, essa foi a segunda semana, é tudo muito novo para mim e a minha missão é dar governabilidade ao governo do Jair Bolsonaro. Acredito muito na equipe ministerial do Jair, são pessoas muito competentes. Nós do PSL não compactuamos com corrupção. Caso seja comprovado algum crime contra qualquer membro, eu mesmo, Luiz Lima, eu quero a prisão dessa pessoa. Criminosos não devem ter tempo fácil no nosso país, seja de partido que for. Eu não visitei 54 municípios, não apertei a mão de pessoas e olhei olho no olho para compactuar com um criminoso. Pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser meu sobrinho, pode ser meu tio. Fez pipi fora do pinico, eu quero mais é que se arrebente. Então, eu não quero, de forma alguma, compactuar com baderna. Então, e eu vejo muito isso nos candidatos do PSL que pensam exatamente dessa maneira. Claro que qualquer grupo de pessoas, são muitas pessoas aqui no Congresso, claro que nem todos são bons e nem todos são ruins. Então, eu tenho projetos de leis aí para a gente conseguir apresentar e, se Deus quiser, que sejam aprovados, né? E no decorrer do meu mandato a gente vai ter conhecimento e eu espero ser um deputado federal muito útil para o Estado do Rio de Janeiro, que tanto precisa, um Estado assolado pela corrupção, assolado por governos que, na minha opinião, não tinham partido, o partido era a corrupção, e eu espero ser bastante útil e assertivo. Então, Luiz, vamos deixar um recado final aí para nossa população, as 10 cidades que a TV Interior, que compõem hoje a grade da TV Interior, e é claro, aí a gente sempre projetando, tá fazendo mais, tendo mais oportunidades como essa, para a gente poder estar sempre aprofundando o debate. A gente teve a oportunidade aqui de estar conhecendo o Congresso Nacional e a rotina dos parlamentares. Quem sabe nas próximas oportunidades a gente poder se inteirar mais sobre o STF, o Senado, o Palácio do Jaburu e por aí vai, né, Luiz? Então, assim, a nossa ideia é estar levando a melhor informação. Eu acredito que a gente está conseguindo um pouco com esse material, tudo que nós construímos aqui. Então, deixar esse recado aí para todas as cidades que compõem a TV Interior. Valeu, Edu. TV Interior, obrigado. Obrigado por vocês terem vindo até Brasília, o Edu. E eu espero que a população da região serrana passe a se interessar mais pela política, porque é na política, desde a Câmara dos Vereadores do seu município, do prefeito, pelos deputados estaduais, pelo governador, pelos deputados federais e senadores, e pelo presidente, pelos ministros, aqui que a gente constrói, é com a política que a gente constrói, desde o arroz que você compra no supermercado, até a escola dos seus filhos, até uma grande estrada que é construída, tudo passa por aqui. Luiz, sem palavras para agradecer, de verdade, o suporte e o carinho que a gente foi recebido aqui. TV Interior, sua segunda casa é aqui.